Prosseguindo em nossa introdução ao cálculo, vamos agora lidar com o conceito de antiderivada. Nós vimos que, se nós temos uma função f de x, nós definimos a sua derivada f' de x como sendo df dx. Ou seja, nós derivamos f com relação a x. A operação de antiderivada constitui a operação inversa da derivação. Eu quero encontrar uma família de funções f maiúsculo dx relacionadas a uma função f minúsculo dx, tais que f dx seja igual à derivada de f maiúsculo de x. Note que aqui, por comodidade, agora eu estou usando a notação de Leibniz. Nós temos aqui uma família de funções, não uma função apenas. Nós podemos observar isto relembrando alguns resultados que nós já vimos. Por um exemplo, para polinômios, nós obtemos a derivada através da regra da queda do expoente. Ou seja, se f de x é um certo x elevado a n, sendo este n diferente de zero, nós calculamos a derivada de x, f' de x, que é igual a df dx, provocamos a queda do expoente, n passa multiplicando x elevado a n menos 1. E nós também vimos as derivadas das funções trigonométricas. Nós temos que se f de x é igual ao seno de x, então o f' de x vai ser igual ao cosseno de x. Se f de x é igual a cosseno de x, nosso f' de x vai ser menos cosseno de x. Com isso, nós podemos determinar as antiderivadas destas funções. Vamos supor que o nosso f de x seja um certo x elevado a n. Qual é a função cuja derivada fornece x elevado a n? Este é um raciocínio bem simples. Nós temos que a antiderivada de f de x é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Quando eu derivar f maiúsculo de x com relação a x, cai o expoente, ou seja, eu tenho n mais 1 multiplicando, que cancela esse n mais 1 no denominador, eu fico com x elevado ao expoente n mais 1 menos 1, que nos fornece simplesmente n. Porém, essa não é a única função cuja derivada fornece x elevado a n. Eu posso adicionar qualquer constante arbitrária a f maiúsculo de x, que eu obterei esta mesma derivada, porque a derivada da constante é nula. Por isso que, quando falamos em antiderivada, nós não falamos em uma função f maiúsculo apenas, nós falamos em uma família de funções que são definidas pelos diversos valores da constante arbitrária que nós adicionamos. Vamos supor que nós tenhamos então o nosso f de x igual a seno de x. Qual será a antiderivada de seno de x, ou seja, a função cuja derivada fornece seno de x? Direi que esta função f maiúsculo de x, nós sabemos que a derivada do cosseno de x nos fornece menos o seno de x, mas nós queremos seno de x. Então, eu multiplico por menos 1, coloco um sinal negativo. Derivando f maiúsculo de x, que é igual a menos cosseno de x, eu obtenho seno de x. Porém, esta não é a única função cuja derivada fornece seno de x. Eu posso adicionar qualquer constante arbitrária a menos cosseno de x e a derivada de qualquer uma dessas funções para diferentes valores dessa constante nos fornecerá o seno de x. Prosseguindo, se o nosso f de x for o cosseno de x, qual a função cuja derivada fornece cosseno de x? Ou seja, qual a antiderivada de cosseno de x? Eu sei que se eu derivo o seno de x, eu obtenho o cosseno. Então, eu já obtive o termo principal. Porém, eu posso adicionar qualquer constante arbitrária e eu obterei a mesma derivada. Então, acabamos obtendo uma família de funções cuja diferença
é uma constante aditiva. E a antiderivada, assim como a derivada, eu posso calcular para combinações dessas funções. Por um exemplo, vamos supor que eu tenho aqui f de x igual a um certo x ao cubo mais cosseno de x menos seno de x. A antiderivada será dada por, eu tenho aqui x ao cubo, então vou adicionar 1 ao expoente, ficarei com x à quarta e dividirei por este expoente. Com a regra da queda do expoente, eu tenho 4x. Esse 4 vai se cancelar com esse 4 no denominador, ficarei com x elevado a 4 menos 1, 3. Nós vimos aqui que a antiderivada de cosseno de x é o seno de x. Então temos seno de x e nós temos que a antiderivada do seno de x é menos cosseno de x. Então eu fico com o cosseno de x e esse sinal negativo se torna positivo. E claro, eu estou me referindo a uma família de antiderivadas. Assim, eu estou pegando as constantes que eu defini neste caso, neste e adicionando como uma constante ao final. Esta é a nossa família de antiderivadas para a função x ao cubo mais cosseno de x menos seno de x.